Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 10 de outubro, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Assim como a água e o óleo não se misturam, o bem e o mal também não se misturam. E Jesus, sua presença, expulsa o mal, pois quem é de Cristo não quer viver na vida, não quer viver no pecado. Mas alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Nós nunca iremos agradar a todos. Nós temos, às vezes, o desejo de ser aceito, às vezes temos o desejo de ser queridos, de sermos amados, mas é impossível. Jesus, fazendo o bem, expulsando o mal, e dizem que Jesus tem um espírito mau, que é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Um sinal de que a nossa fé anda muito mal, que a nossa fé anda fraca, é quando pedimos um sinal, pedimos uma prova da existência de Deus. A fé é confiança total. Fé é entrega, é gratuidade. Fé não é cobrança e exigência. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: todo reino dividido contra si mesmo será dividido, destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Então Jesus desmascara os seus agressores, os seus acusadores, pois eles não sabiam o que diziam, pois diziam que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios. Como pode um demônio expulsar o outro? Uma família dividida contra si mesma é destruída. Então, o argumento dos que acusavam Jesus foi jogado por terra. Por isso, eles mesmos serão vossos juízes, disse Jesus. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Jesus declara que o poder de Deus age nele, no Cristo Jesus. E então o reino de Deus chegou. Reino de Deus de justiça, reino de Deus de esperança, reino de Deus de paz. Por que hoje em dia não vemos mais tantos casos de exorcismos, de expulsão de demônios? Porque a nossa fé já está mais consolidada. No início da igreja, isto era necessário. Os milagres, os prodígios, os exorcismos, eles eram necessários para que a fé pudesse se consolidar, crescer e se espalhar. Agora, nós temos o testemunho da igreja, da palavra de Deus, e não precisamos mais de ver para crer. Hoje nós temos que crer para ver as graças que Deus derrama na nossa vida. Mas, disse Jesus, quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Então Jesus convida a sairmos de cima do muro. Quem somos nós? Somos de Cristo? Queremos caminhar na sua presença? Ou não? Não somos de Cristo e não aceitamos a sua palavra.
Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: Vou voltar para a casa onde eu saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entretanto, e entrando, estala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Quem recai no mal, quem recorre ao mal, quem tem recaídas e não procura se fortalecer em Deus, se torna pior do que antes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.